noite, sejam bem-vindos a mais um Falando Norte, o seu programa de debate semanal na Norte Futebol. Um programa que semanalmente convida dois treinadores diferentes. Esta semana, os nossos convidados de honra são Daniel Ramos, técnico do Grupo Desportivo Ribeirão Soccer Champions, e Armando Evangelista, o comandante técnico da equipa do Futebol Clube de Vizela. E como habitualmente, ao meu lado direito, ao seu lado esquerdo, António Oliveira, comentador residente do Norte Futebol, do Falando Norte. António Oliveira, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também à Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que mais uma vez, gentilmente, nos cedeu as suas instalações para a realização e produção deste programa semanal. António Oliveira, antes de entrarmos propriamente dito na escrita, há qualquer coisa a título de introdução que é preciso ser dito. Sim. Boa noite. Agradecer aos colegas Daniel Ramos e o Armando Evangelista por estarem aqui. Dizer-lhes que a nossa casa está aberta sempre para qualquer assunto do futebol. Dar-lhes as boas-vindas. E também dizer que o Falar a Norte, para nós, a Associação Nacional de Treinadores, neste caso, não significa que nós sejamos só de treinadores do Norte. A nossa associação é uma associação de todos os treinadores de futebol e de futsal do continente e ilhas. O Falar a Norte é o nome do programa em que a NTF, digamos que não está e nem tem qualquer interferência. O Falar a Norte significa apenas que é um assunto sobre a associação, o Campeonato Nacional da Zona Norte. Portanto, são todos os treinadores bem-vindos a esta casa. Se porventura alguma situação idêntica a sul estiver, as portas da NTF também estão abertas. Era só esta pequena introdução para ficar bem claro que nós somos uma associação de todos os treinadores, não exclusivamente dos treinadores a Norte. Apenas estamos no Norte, mas somos de todos. Muito bem, feitos os esclarecimentos, é preciso que se diga efetivamente que não há qualquer teor elitista, nem no programa, nem por parte da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, portanto, qualquer caso semelhante, como diz o velho ditado, é pura coincidência. Vamos ao que interessa, vamos ao fim de semana futebolístico que passou no passado domingo, dia 17 de março, e com alguns resultados surpreendentes no que toca a esta 24ª jornada. 24ª jornada que encerrou precisamente com 17 golos, uma jornada pouco produtiva em termos de goal of rates, mas que também nos trouxe uns resultados mais animadores para uns e menos animadores para outros. O que é facto é que a Norte nada mudou. Os 5 primeiros mantêm-se nos 5 primeiros lugares. No fundo da tabela, Padroense troca com Infesta mercê da sua brilhante vitória sobre o Desportivo de Chaves. Vamos, antes de mais, e antes de entrarmos à conversa, saudar o Daniel Ramos. Daniel, muito obrigado, antes de mais, por ter vindo. Esta jornada, esta 24ª jornada, como já disse, teve um saldo de 17 golos, teve alguns resultados que motivaram algumas mexidas mais para o fundo da tabela. No topo, os 5 primeiros, como foi dito, mantém-se. Ribeirão e Desportivo de Chaves desperdiçaram a hipótese de se colar ao líder Mirandela. Como é que viu este fim de semana no geral, antes de entrarmos propriamente no jogo Famalicão-Ribeirão, como é que viu no geral esta 24ª jornada? Muito boa noite. Antes de lá chegar, agradecer a oportunidade de aqui estar, o convite que me foi endereçado, com honra que eu aceitei, na casa do treinador. Penso que o local escolhido não podia ser melhor e por isso felicitar esta parceria também com a Associação Nacional de Treinadores e felicitar também, ao mesmo tempo, a iniciativa da criação de um programa deste tipo, porque já fazia falta ao futebol termos algo parecido. E daí, com imenso prazer aqui estar, e sempre que houver iniciativas deste género, só temos que louvar, nós treinadores só temos que louvar a iniciativa e dar todo o apoio e incentivo a situações deste tipo. Relativamente à jornada, eu diria que foi uma jornada que foi boa principalmente para o primeiro classificado, porque foi a equipa que acabou por beneficiar de mais uma jornada passada sem que houvesse uma perseguição ou aproximação de outras equipas que o poderiam ter feito. E daí, no topo da tabela, nos principais
equipas que poderiam proporcionar essa aproximação, o desperdício, entre aspas, se assim eu posso dizer, porque mais uma jornada de corrida e a aproximação do campeonato, do final do campeonato, tira sempre capacidade de recuperação. Relativamente aos outros resultados, eu diria que foram resultados que eu acho que foram naturais, porque um campeonato competitivo como este traz sempre alguma imprevisibilidade e também proporciona que hajam alguns resultados de surpresa. Para mim não é surpresa verem equipas do fundo da tabela retirarem pontos a equipas do topo. Não considero surpresa, porque, como disse, um campeonato competitivo como este é propício a que isso aconteça. Armando Evangelista, coloco-lhe a mesma pergunta que coloquei ao Daniel, uma 24ª jornada que trouxe alguns resultados mais surpreendentes, outros não, equipas do fundo da tabela a retirarem pontos a equipas do topo. Antes de entrarmos também propriamente no seu jogo, o Vizela-Mirandela, gostaria que fizesse uma análise global a esta jornada. Queria também aqui deixar um agradecimento ao convite que me fizeram para participar neste programa e salutar a iniciativa porque, e repetindo as palavras do Daniel, isto faz falta ao futebol porque quem trabalha em divisões secundárias por vezes não tem a visibilidade que se calhar que mereciam e todo tipo de iniciativa que possa dar visibilidade, quer sejam treinadores, atletas, as próprias equipas, é de salutar. Daí o meu agradecimento e a força que vos quero transmitir para que continuem e da mesma forma deixar uma palavra de apreço à Associação Nacional de Treinadores pela parceria que fizeram com vocês, porque é importante, porque aqui é a verdadeira casa treinadora, aqui é que a gente se sente em casa. Em relação à questão que me colocou, o Daniel acaba por fazer um comentário daquilo que se passa, porque é um campeonato em que as equipas são muito iguais, há uma competitividade muito grande, tem-se perdido muitos pontos, penso que daqui até o final, nas seis jornadas que faltam para terminar o campeonato, ainda se vão perder mais pontos. Só quem está por dentro é que sente que o último classificado pode roubar pontos ao primeiro. É normal isso acontecer. Penso que tanto no topo da tabela classificativa como no fundo da tabela a luta vai ser enorme até ao final, por todas as razões que apontei até agora. E penso que isso só é bom porque quando há competitividade em 16 equipas, todos têm a ganhar os clubes, mas principalmente o atleta, porque as suas experiências que estão a ser vivenciadas com o equilíbrio que existe no jogo, só vai beneficiar acima de tudo a evolução do atleta. Por isso mesmo concordo plenamente com aquilo que o Daniel disse, porque tem sido um campeonato fantástico, só quem está por dentro é que poderá testemunhar aquilo que eu estou a dizer. António Oliveira, na pele de... Aliás, o António Oliveira é aqui uma espécie de tripla aliança. Porquê? Porque está na pele quer de treinador, quer de comentador, quer de dirigente desportivo. Portanto, abarca aqui um bocado as três áreas fulcrais do futebol. E é precisamente com base nisso que eu gostaria que fizesse uma pequena resenha justamente desta 24ª jornada, talvez uma resenha mais por dentro do que terá acontecido nestas 8 partidas que se disputaram no domingo passado. Apesar de, nesta altura, estar fundamentalmente na função de comentarista, treinador de futebol, que é essa, digamos, a minha grande função, e é isso que eu espero continuar a ser, independentemente de ser dirigente da NTF com muito orgulho. E antes de fazer propriamente um comentário mais específico a esta jornada, dizer que, por coincidência, das equipas que mais vi este ano jogar foi precisamente o Vizela e o Ribeirão. E de salientar aspectos que eu, há
15 dias com os colegas que cá estavam, salientei, de facto, este é um campeonato muito competitivo, mas de facto aquilo que eu sinto, há algumas equipas, umas mais do que outras, e nós temos que o fazer, que de facto se sente um vínculo muito maior dos treinadores. E aquilo que me parece também de salientar é que não só que há muita qualidade de jogadores nesta divisão que poderá de facto rumar aos campeonatos profissionais, como também há treinadores que nesta altura desempenham funções nestas divisões que têm demonstrado bastante competência. E aquilo que eu verifiquei, tanto na equipa do Vizela como do Ribeirão, na minha perspectiva, duas das melhores equipas deste campeonato, por aquilo que têm feito, a classificação também o diz, e por aquilo que eu verifiquei, é que de facto há trabalho. Isso também é de salientar. Nós aqui temos que salientar também o trabalho que é feito pelos treinadores. E para além de ser campeonatos muito competitivos, que este campeonato é de facto muito competitivo, não é muito importante também de salientar a qualidade do trabalho que tem sido realizado. Isso é importante, porque muitas vezes o só dizer que é competitivo pode não significar que há qualidade. E o que me parece a mim, para além da qualidade dos jogadores, também há muita qualidade dos treinadores que trabalham na maior parte das equipas ou em todas elas. Muito bem, fala quem sabe. Esta jornada, como já disse, teve 17 golos. Vamos passar então a enunciar os resultados desta 24ª jornada que vai ver passar já aí no seu ecrã na nossa tabela. Então, os resultados são estes. Amarante 0, Varzim 2, Boa Vista 0, Tirsense 1, Gondomar 1, Infesta 0, Joane 2, Faf 0, Famalicão 4, Ribeirão Soccer Champions 2, Vila Verdense 1, Limianos 1, Vizela a empatar com o Mirandela 1-1 e o Padroense a vencer o Desportivo de Chaves por 1-0. O que é que podemos esperar deste Padroense? Este Padroense, que era o lanterna vermelha à partida para esta jornada, surpreende um Desportivo de Chaves, que todos nós sabemos que é uma equipa poderosíssima em termos ofensivos. Será que foi a vertente do precisar de pontos que motivou o Padroense e o galvanizou para este jogo? Eu penso que sim. Eu tinha visto o jogo anterior do Padroense com o Vizela, e sinceramente aquilo que eu tinha sentido, o Vizela teve uma vitória justíssima no Padroense, e aquilo que eu tinha sentido é que de facto poderia ter sido ali um pouco o fim do Padroense, mas a verdade é que, e bem para o Padroense e também para o campeonato, que ressuscitou um pouco e fica mais perto do Joane. Eu sinceramente não contava com esta vitória do Padroense, por aquilo que eu tinha visto do Padroense contra o Vizela. Parecia-me uma equipa algumas vezes, de certa forma, desconfiada de si mesma, mas provavelmente também Ferreirinha, que entrou há pouco tempo, não tinha dado ainda o cunho que gostaria, apesar de, nesse jogo, foi um jogo de muita entrega, de muita luta da equipa do Padroense, trabalhou até o fim e lutou até o fim por um resultado diferente. Contudo, eu penso que abriu aqui uma janela que poderá ser ainda temos aqui alguma esperança. O João tem 21, não são muitos os pontos, em 6 jornadas, tudo ainda é possível, e o Padroense, apesar de no próximo domingo se deslocar ao campo do primeiro classificado, o futebol, tudo pode acontecer, e o Padroense poderá ainda ter uma palavra a dizer neste campeonato. Muito bem, tivemos 3 jogos também de fulcral importância e que envolveram equipas de topo e outras do fundo da tabela extremamente importantes, e passo a relembrar o Famalicão Ribeirão no Municipal 22 de junho, em Famalicão, que terminou com a vitória da equipa local por 4-2 neste derby do Conselho de Vila Nova de Famalicão. Tivemos no estádio do Vizela o empate entre o Vizela e o líder Mirandela, e o tal jogo que falavas, que é precisamente o Joane, que aqui vence o FAF por 2-0. Famalicão Ribeirão, no Municipal 22 de junho, uma primeira parte que aos 6 minutos já tinha 2 golos, um para cada lado, chegou ao intervalo com 4 golos, empate. O Ribeirão, em momento algum do jogo, foi inferior ao Famalicão. O que é que faltou aqui para que o Famalicão não conseguisse bater o pé ao Ribeirão, dado que foi um jogo muito equilibrado durante os 90 minutos? Faltou fundamentalmente sofrer menos golos, porque eu
normalmente as equipas que eu treino não são equipas de sofrer muitos golos. Privilegiamos sim uma boa organização do ponto de vista do equilíbrio e podermos também, dessa forma, tirar proveito em termos ofensivos. E neste jogo foi um jogo que claudicamos do ponto de vista defensivo, permitimos facilidades, a eficácia do Famalicão foi evidente, 5 oportunidades, 4 golos, diz bem também daquilo que foi o jogo. E quando se perde da forma como nós perdemos a querer ganhar, evidentemente que existe também do nosso lado um sentimento de que tentamos e não fomos felizes num jogo equilibrado, onde o anormal acabou por ser o número de golos sofridos, porque 2 golos fora de casa normalmente são suficientes para se pontuar e até muitas das vezes se ganhar, e não o conseguimos fazer desta vez, porque, como disse, a eficácia do adversário foi boa, num derby equilibrado, repito, com um desfecho final que me parece desajustado em relação àquilo que foi o jogo. Porque quem viu o jogo sabe que depois de uma primeira parte dinâmica, num 2-2 e de uma muito boa primeira parte, jogada de parte a parte, houve uma segunda parte onde o Ribeirão procurou vencer. Nós sabíamos do resultado do Vizela Mirandela e que o Mirandela estava em vantagem e só havia um resultado que nos interessava, nós assumimos-lo desde o início e mais ainda depois de saber o resultado. E portanto a segunda parte houve uma procura de vencer o jogo, e em momentos já próximos do final, um 3-2 e no último lance do jogo a arriscar tudo, com guarda-redes fora da baliza, um 4-2 que parece que houve grande desequilíbrio ou algum desequilíbrio, mas o equilíbrio foi nota dominante, onde se calhar até a vitória do Ribeirão poderia e deveria ter sido o resultado final. Este Ribeirão vai precisamente receber no Passal este domingo o Vilaverdense. O Vilaverdense que está desafogado em termos de tabela classificativa, neste momento soma 27 pontos. É uma equipa que não se pode dizer que se pode dar ao luxo de não pontuar, mas é uma equipa que, se não pontuar, nem aquece nem arrefece, digamos assim. Portanto, isto poderá ou não contribuir para a mentalidade dos jogadores do Ribeirão Soccer Champions na abordagem ao jogo do próximo domingo? O Vilaverdense é uma equipa perigosa, que eu digo ao Vizela, porque se olharmos para os resultados do Vilaverdense acabam por ser um pouco estranhos, consegue ter prestações bastante diferentes semanalmente e por isso estarmos precavidos para um Vilaverdense forte é aquilo que nós estamos à espera e já o demonstrou que é capaz, e olharmos para o nosso jogo. Fundamentalmente aquilo que o Ribeirão vai fazer é olhar para o seu jogo, olhar para o jogo onde pode intervir e dessa forma tentar conquistar pontos, por forma a aproximar dos de cima. Sabemos que neste momento não estamos capazes de depender apenas de nós próprios, teremos que esperar deslizes do adversário, neste caso do Mirandela, e fazermos o trabalho de casa bem feito, que é vencer. 6 jornadas para o fim, temos a noção de que o Mirandela está muito bem posicionado para conseguir subir divisão, mas como disse e muito bem o Armando Evangelista, um campeonato como este, onde o equilíbrio é nota dominante, principalmente para as equipas que estão no topo da tabela, qualquer deslize pode ser decisivo e estamos numa fase de decisão, por isso nós olharmos muito bem para aquilo que temos que fazer e potenciarmos todas as capacidades por forma a vencermos. Oliveira, esta abordagem feita pelo Daniel Ramos, portanto, ao jogo de Famalicão e ao próximo jogo, que é precisamente em casa, no Estádio do Passal, na recepção ao Vilaverdense, há aqui uma nuance, é que o Vilaverdense é uma equipa que habitualmente não sofre muitos golos fora de casa. Será uma equipa que vai jogar em puro contra-ataque em Ribeirão, ou será uma equipa que, em função de não ter estipulado um objetivo de subida, até porque está tranquila na tabela classificativa e, portanto, há muito poucas probabilidades também já de descida, até porque são 12 já os pontos que os separam do último classificado. Esta opinião do Daniel Ramos é assim mesmo que se passa
nesta próxima jornada? Os treinadores sabem melhor que ninguém que não há jogos fáceis, não é? Não há jogos fáceis. Às vezes pensamos que as coisas são... Ou quando nós como treinadores, muitas vezes acontece que às vezes facilitamos um bocadinho, os jogadores então facilitam muito mais. Então nós, com a experiência, e o Daniel tem uma experiência fantástica como treinador, sabe perfeitamente que nunca se pode facilitar. E às vezes onde menos se espera, perde-se pontos. Em condições normais, o Ribeirão é mais forte. E se de facto fizer um jogo à altura do rendimento que é normal neste campeonato, provavelmente a percentagem será muito mais elevada de vencer o Ribeirão. Ou seja, depende muito mais do Ribeirão do que provavelmente do Vilaverdense. O Ribeirão ainda joga com um objetivo claro de subida, enquanto o Vilaverdense joga com um objetivo do puro prazer por jogar, por os seus jogadores se evidenciarem, por os seus treinadores se evidenciarem no sentido desportivo, porque perfeitamente o campeonato do Vilaverdense está conseguido dentro provavelmente dos objetivos que se propôs. Portanto, é um jogo que vai depender muito mais provavelmente da atitude que o Ribeirão tiver perante o jogo. Se tiver uma atitude forte, positiva, jogando em casa, penso que estará muito mais perto de vencer o Vilaverdense. E quanto portanto, o que dizer da visita do Vizela à Ponte de Lima no próximo fim de semana? É um jogo também. O Limianos é uma equipa que está em quinto lugar, o Vizela está em quarto. São equipas que pontualmente não estão muito juntas, até porque o Vizela tem vindo a pontuar consecutivamente. Mas é um Limianos que pode causar alguma moça, não? Sim, não vai ser fácil. E o Armando sabe perfeitamente que jogar em Limianos não é fácil. O Limianos é uma equipa boa, mas normalmente tem em sua casa, com o ambiente à sua volta, é uma equipa muito difícil. Mas também queria dar aqui um pequeno pormenor que me parece importante. Não sei se o Armando concorda ou não, mas provavelmente o Vizela apostou muito neste último jogo em casa e se tivesse ganho ao Mirandela, lhe daria algo mais para poder ainda, digamos, levantar qualquer coisa em relação à subida. É evidente, não ganhando, não perdeu tudo, mas são 6 pontos. Sabe que ainda tem à frente o Ribeirão e o Chaves e tem agora um jogo difícil, não é? Que é em Limianos. Se o Limianos ganhar, fica ali ao lado do Vizela, portanto vai ser um jogo extremamente equilibrado e difícil, mas também vai ser difícil para o Limianos, ou seja, não vai ser só difícil para o Vizela. Mas provavelmente este é um dos jogos mais emotivos desta jornada que vem, porque duas boas equipas, duas boas organizações, dois excelentes treinadores. Alguma vantagem provavelmente do Limianos ao jogar em casa, no seu ambiente, que é sempre difícil jogar lá. Não sei se o Armando concorda, mas é dos campos provavelmente mais difíceis de jogar desta divisão. Concordo, apesar de eu queria aqui deixar isto bem claro, o Vizela não é candidato a coisa assim nenhuma. Esta é pura realidade, não é demagogia, porque quem conhece neste momento o Vizela por dentro sabe que o Vizela não pode ser candidato a aspirar uma segunda divisão, porque não tem condições estruturais neste momento que permitam fazer. Até porque quando falamos no Vizela, falamos num ano que é considerado um ano zero para o Vizela, porque estamos a falar de um clube que nos últimos 2 anos passou-os debaixo da asa do Braga, em que eram os jogadores do Braga que faziam jogos com as camisolas do Vizela. Foi um plantel que foi construído praticamente de origem, em que o orçamento é um orçamento muito baixo. Tivemos que recorrer a grande parte de miúdos que atuavam no futebol distrital. Tivemos que recorrer a muitos elementos da formação. Neste momento temos 10 elementos da formação, 10 miúdos formados nas escolas do Vizela. Temos, em termos de idade, temos uma média de idades baixíssima, em que acabamos por buscar o Cabreira, por exemplo, o Portudade, o Nelson, o Vilarinho, o Vilela, o Santo Aláudio. Quero com isto dizer que
o nosso campo de recrutamento foram as divisões distritais. Por isso, há um trabalho que tem que ser feito. Há um trabalho depois de reestruturação do clube que tem que ser feito para que o Vizela se possa assumir como candidato. Agora, Vizela está bem posicionado e não é mentira nenhuma que se tivesse ganho o jogo do último fim de semana ficava numa posição privilegiada. É verdade. Mas continuava exatamente com as mesmas aspirações, porque, é como eu estava a dizer, nos últimos 2 anos o povo de Vizela, os vizelenses, desligaram-se um bocadinho do clube. Este ano aquilo que o clube se propôs foi isso mesmo, foi voltar a chamar os vizelenses ao estádio, que eles voltassem a sentir o clube, e é lógico, em cima de vitórias isso é mais fácil de conseguir. Penso que o objetivo está a ser alcançado. Lógico que a tabela classificativa ajuda, e de que forma. Agora, em relação à outra parte do jogo de Limianos, vai ser um jogo muito complicado, porque o próprio terreno de jogo, relva sintética, não vai facilitar nem vai privilegiar o tipo de jogo que eu gosto de jogar, que a equipa está habituada a jogar. Depois vamos defrontar uma equipa que, quanto a mim, é das equipas que melhor se identifica com esta divisão. São atletas que conhecem muito bem esta divisão, os atletas que compõem a equipa do Limianos conhecem muito bem esta divisão, são jogadores muito rodados nesta divisão, são jogadores que vivem aquele clube de uma forma intensa, e vai ser complicadíssimo, não vai ser nada fácil, mas mais uma vez volto-me a repetir, como são todos. Era justamente aí que eu queria pegar. O Vizela, neste fim de semana que passou, teve uma excelente moldura humana no seu estádio, na recepção ao líder Mirandela. Obviamente terá tido a sua influência ser o Mirandela jogar em casa do Vizela, mas o Armando Evangelista falou no início de conversa que o Vizela não era aspirante a coisíssima nenhuma, e é um facto, isso já foi assumido pelas estruturas orgânicas do Futebol Clube Vizela, mas é um Vizela que, se puder terminar no topo da tabela, não vai engendrar essa oportunidade, e isso fica demonstrado justamente no jogo com o Mirandela, em que o Vizela entrou, como se costuma dizer, na gíria desportiva, com o pé no acelerador, com o pé na tábua. As primeiras 4 ocasiões foram criadas pelo Vizela, só depois o Vizela, depois de um estudo prévio da equipa do Mirandela, é que começou a entregar um bocado mais o jogo ao Mirandela, tanto é que depois sofre um golo um pouco contra a corrente do jogo, embora o Mirandela tivesse muito bem organizado o seu jogo ofensivo. Como é que viu este adiantar no marcador da equipa de Vítor Maçãs? O que podia ser lógico, não é? Porque se o Vizela puder terminar o campeonato em segundo lugar, não vai querer terminar em quinto, ou sexto, ou sétimo, ou o mesmo se coloca ao primeiro lugar, porque por muito que se diga que o Vizela não está preparado, que não está para assumir uma candidatura, é lógico que ninguém se oferecer, ninguém a vai rejeitar, como é lógico. Agora, em relação ao jogo, como estava a dizer, foi um jogo que, eu diria que 80% ou 80 e muitos por cento do jogo foi dominado pelo Vizela. Corremos o risco de nos expor um bocadinho, porque a gente conhecia bem a equipa do Mirandela, um risco calculado, como é lógico. Acabamos por sofrer um golo quando menos se esperava. Esperava-se provavelmente 1 ou 2 golos do Vizela quando sofremos o golo. Depois do golo continuamos a acreditar, arriscamos, continuamos a arriscar, ficamos a jogar com uma linha de 3 atrás, e penso que, perante a injustiça que foi este resultado, seria uma injustiça muito maior se o Vizela não conseguisse pelo menos pontuar. Muito bem, esta 24ª jornada já vimos os resultados. Vamos, e antes de passarmos à tabela dos próximos jogos, vamos ficar com a tabela classificativa que é
liderada, como já se sabe, pela equipa do Mirandela com 47 pontos, seguidos do Desportivo de Chaves e do Ribeirão Soccer Champion Execo com 42 pontos. Em quarto lugar, o Vizela com 41. Em quinto lugar aparece-nos o Limianos com 39 e depois aparece-nos o Famalicão com 38. Em sétimo aparece o Tirsense com 34. Empatados pontualmente FAF e Boa Vista com 32 pontos no oitavo lugar e nono respectivamente. Em décimo o Varzim com 31. Décimo primeiro o Vila Verdense, aliás o Gondomar, perdão, com 27, empatado com o Vila Verdense também com 27. Em décimo terceiro lugar aparece o Amarante com 25. 14º o Joana com 21, em 15º o Padroense com 17 e Lanterna Vermelha, agora Lanterna Vermelha em 16º e último lugar, o Infesta com os mesmos 15 pontos com que partiu para o início desta 24ª jornada que terminou no domingo passado. Em termos de melhores marcadores, continuamos praticamente tudo na mesma. O líder é Leandro do Mirandela, agora com a companhia do seu colega de equipa, que marcou justamente no jogo contra o Vizela, Lucas João, ambos com 11 golos. Em terceiro lugar, Wellington, definitivamente a assumir o terceiro posto com 10 golos, o jogador do Boa Vista, deixando para o quarto lugar o cabo-verdiano Cadu, do Desportivo de Chaves. Quanto à próxima jornada, que será a 25ª e que se realizará já no próximo domingo, então os jogos são os seguintes e vamos poder passar a vê-los também já no seu ecrã. Desportivo de Chaves, Amarante, Varzim, Boa Vista, Tirsense, Gondomar, Infesta, Desportivo de Joana, FAF, Famalicão, Ribeirão, Soccer Champions, Vila Verdense, Limianos, Vizela e Mirandela, Padroense. Mirandela Padroense, que vai ser coberto em direto e em exclusivo desde o estádio de São Sebastião, em Mirandela, pelo Norte Futebol. Lá estarei eu e a equipa do Norte Futebol, aqui com o António Oliveira também, para o direto desta partida a partir das 3 da tarde. De resto, no fim de semana seguinte, aquela que será a 26ª jornada, os jogos vão disputar-se todos no sábado, fica desde já aqui o aviso, atendendo ao domingo de Páscoa. E na jornada seguinte, todos os jogos terão o seu início aprazado para as 16 horas, dado que vamos entrar no horário de verão. António Oliveira, vamos conhecer um bocadinho do que são os nossos dois convidados de hoje e porque o tempo nunca é demais. Vamos tentar saber quem é este senhor Daniel António Lopes Ramos, de 42 anos, natural de Vila do Conde. Daniel António Lopes Ramos, quem é? Difícil falar nós próprios. Mas sou, em termos de profissão, toda a gente me conhece como treinador de futebol, apesar da minha licenciatura ser em gestão de desporto. Fui jogador de futebol até aos 26 anos e nesse momento acabou por ser decisivo em relação à minha carreira como treinador, porque uma lesão grave me afastou durante 13 meses, quando era jogador de futebol com o Marco. Depois do meu regresso no Vilanovense, na terceira divisão, senti que perdi capacidades e o momento de abandonar foi complicado, mas acabou por ser também um momento de início de carreira, porque me foi proporcionado ficar na estrutura do clube, do Vilanovense, e nesse ano a fazer as funções de diretor desportivo e treinador. Acabei por regressar aos estudos, também nesse momento fiz a minha formação, fui treinador adjunto, comecei na terceira divisão e paulatinamente foi também ganhando conhecimentos, tive uma experiência como treinador adjunto. Mais tarde, numa saída de um treinador, acabei por ficar temporariamente, que depois passou definitivo, para surpresa minha, e acabei por iniciar a minha carreira como treinador quase a fazer 31 anos, e a partir daí tenho vindo a trabalhar duro, à espera de oportunidades, que assim que os treinadores devem encarar o futuro, tentar conquistar o meu espaço, a procurar ser mais um elemento com o intuito de proporcionar ao futebol português uma melhor qualidade e a formar jogadores de futebol para que esses jogadores de futebol também tenham um melhor futuro.
E congratulo-me por, neste momento, ter 2 jogadores na minha equipa que estão atualmente na seleção sub-21. O João Beirão e ontem à noite chamado e hoje provavelmente já noticiado, o Vitinha, o meu lateral direito, foram chamados e vão integrar a seleção sub-21, o que diz bem do trabalho também realizado em Ribeirão. Quando isto acontece, sentimos-nos gratificados e vemos que o nosso trabalho como treinadores a proporcionar estas oportunidades a jovens atletas é também uma vitória nossa. Desse ponto de vista, e aquilo que eu espero em relação a mim é que me haja trabalho, felizmente tem acontecido, proporcionar uma continuidade e esperar uma oportunidade num patamar superior, preferencialmente na primeira divisão, porque na segunda liga já lá estive. As diferenças de segunda liga para a segunda divisão são quase nenhumas. A qualidade existe em muitos treinadores de divisões inferiores. É preciso dar-se oportunidades. Temos muitos casos de treinadores que vêm das segundas divisões, é-lhe proporcionado uma oportunidade na primeira e eles ficam lá e nunca mais saem. Sinal de qualidade que existe e que mais desses treinadores deveriam ter essas oportunidades. Considero-me um desses, como há muitos, e o Armando Evangelista também muito provavelmente pensa como eu. O que é certo é que essas oportunidades escasseiam e deveriam existir mais, em maior número. A vida itinerante de um treinador é assumida por praticamente todos os homens desta classe. A tua não foi diferente. Tu és literalmente um treinador que atravessou o país de leste a leste, de sul a norte. E quando dizemos sul, é literalmente a sul, porque o Daniel Ramos esteve a treinar na União da Madeira, portanto nas ilhas, é a parte mais sul do país. E atualmente encontra-se a treinar o Ribeirão, na zona norte. Isto é uma vida um bocadinho errante, esta de treinador, se atendermos estes fatores. E época passada na Figueira da Foz, Dona César. Sim, nós temos de estar preparados para isso. E é difícil tomar decisões de nos ausentarmos para fora, para longe, mas a vida de treinador passa também por tomar este tipo de decisões e encarar as oportunidades, os desafios como oportunidades. Quanto maior é o desafio, maior é a oportunidade. Eu vejo assim. E por isso estas idas para longe são também oportunidades de trabalho, oportunidades de fazermos bons trabalhos e dessa forma também nos mostrarmos para que continue a existir trabalho. Felizmente o trabalho tem existido para mim. Raras vezes têm sido as situações onde estou parado ou pouquíssimo tempo tenho estado parado, sinal de que há procura e que existe trabalho. Mas o futebol português está difícil também para os treinadores. Os treinadores têm vida muito complicada e neste momento não é por acaso que eu diria uma esmagadora maioria dos treinadores portugueses veem como forte probabilidade e possibilidade de saírem para o exterior e experimentarem campeonatos diferentes. Isso faz-me lembrar uma célebre expressão de um senhor com alguma responsabilidade neste país: imigrem. É válido, infelizmente, para todas as classes. Nós aqui dizemos ao contrário: fiquem cá, porque há treinadores portugueses com muita qualidade e não são em nada inferiores aos outros, isto sem o mínimo e permita uma expressão, dar graxa. Vamos conhecer o senhor que se segue. Armando Evangelista, António Oliveira. Esta é contigo. O Armando Evangelista, 39 anos. Penso que a época passada estava a treinar a formação do Vitória de Guimarães. Este ano rumou até Vizela com um projeto novo, um projeto diferente. Perguntava-lhe, é totalmente diferente trabalhar na formação de um patamar que, apesar de exigente como é o Vitória, com objetivos bem definidos, de trabalhar numa equipa semi-profissional? Eu não diria que é diferente, eu diria que é um degrau acima, porque eu tive o privilégio, enquanto treinador, poder trabalhar com todos os escalões de formação, proporcionado e desproporcionado pelo Vitória. Treinei os infantis, treinei os juvenis, os júniores. Nos últimos 2 anos treinei os júniores. Estava na hora
subir mais um degrau e acabei por aceitar o convite do Vizela, porque sentia que era importante dar este passo, porque o futebol sénior, apesar de que eu considero que é mais complicado trabalhar a formação, porque na formação ou se domina os conteúdos ou vamos formar maus atletas. Aprendi muito nestes 5 anos que trabalhei na formação do Vitória, cresci muito enquanto pessoa, enquanto treinador, porque me obrigou a pesquisar, obrigou-me a aprender, apesar de que um suporte, e isto em relação à conversa que tivemos antes de iniciar aqui o programa, tenho um suporte académico por trás que ajuda. E quero com isto dizer o quê? Que há espaço para toda a gente no futebol. Fui atleta profissional durante muitos anos, terminei a carreira com 32 anos. Entretanto fui estudante, licenciei-me em Educação Física, e que esse suporte académico ajudou e de que forma, mas era hora de dar o passo em frente e assumir um projeto no futebol sénior. Mas não existem grandes diferenças. Há que conduzir homens, há que conduzir crianças, ou jovens neste caso, não é? Não há grandes diferenças. Para terminar, 2 perguntas. Como te identificas como treinador? E o que é que pensas que é o mais importante para o domínio do treinador? Se há algo mais importante que outro, ou se é o domínio de muitas valências que fazem de nós treinadores? Eu costumo dizer que para ser um grande treinador temos que ter uma grande equipa, porque sozinho é impossível, porque hoje em dia os domínios e as coisas são esmiuçadas de tal forma em todos os domínios que é humanamente impossível ser só uma pessoa a chamar a si todas as atenções e todos esses domínios. Agora, é importante aqueles que nos rodeiam sejam capazes de nos prestar o auxílio necessário e especializar-se em determinados domínios que não compete propriamente ao treinador os dominar. Compete sim ser capaz de juntar todos esses domínios para os canalizar para o objetivo final. Depois, a outra questão que me colocou, eu penso que o mais difícil enquanto treinador não se trata em termos de operacionalizar um treino ou coisa do género, mas sim a condução dos homens, do atleta, o conseguir ter 20 e poucos atletas, todos eles satisfeitos, não é fácil. Essa é a parte mais difícil. Exatamente, é a parte que exige mais, é a parte que por vezes a gente descura um bocadinho, e quando damos por ela, se a descuramos, o sucesso não nos chega. Muito bem, e porque o tempo está a escoar, estamos nos 2 minutos finais. Daniel Ramos, 20 segundos para numa palavra só, me definir 3 situações. Família. Tudo para mim. Futebol. Paixão, dedicação. Clube. Naturalmente, o meu Ribeirão, porque um profissional de futebol vive de clubes e neste momento é a minha entidade patronal, do qual eu me orgulho e me prezo de representar. Armando Evangelista, exatamente as mesmas 3 questões. Família. Um pai orgulhoso. Clube. Iria mentir se dissesse que era só o Futebol Clube de Vizela. Lógico, pelas mesmas razões que o Daniel apontou, terei que focar o Futebol Clube de Vizela, mas não posso esconder
a minha paixão pelo Vitória. Muito bem, de referir que ambos os treinadores, quer o Daniel Ramos, quer o Armando Evangelista, são treinadores titulados e são treinadores subejamente conhecidos a nível nacional e não só. Muito obrigado a ambos por terem vindo, quer ao Daniel, quer ao Armando. Nós voltamos para a semana para mais um Falando a Norte. Muito obrigado também ao António Oliveira e à Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que gentilmente nos cedeu as instalações. Não me canso de o repetir, porque é bom que isto se diga, porque é louvável uma instituição desta envergadura ceder as suas instalações para a realização deste programa. Conto consigo na próxima semana. Antes disso, eu e o António Oliveira contamos já consigo em Mirandela, no próximo domingo, para o Mirandela Padroense, em direto e exclusivo no Norte Futebol. Não perca! www.nortefutebol.com. E se quer deixar alguma sugestão, envie-nos um e-mail para nortefutebol@hotmail.com. Então, até domingo, se Deus quiser. Continuação de uma muito boa noite para si.